Ó, o Igor Horta, ele perguntou aqui o seguinte: e quando a passagem de dar de beber a Jesus vinagre era uma espécie de tortura ou um escárnio? Verdade, teve No essa. boa pergunta. Essa é forte, hein? Escreve aí Roman Bath. B-A-T-H. B-A-T-H. Vou ver o que vai aparecer aí. Public Roman Bath. Se aparecer o quadro, você vai ver. Eu vou explicar. Essa passagem. Quem fez essa pergunta, Lênin? Conseguiu pegar o nome, não? Tá aqui, peraí só um minuto. É o Igor Horta. Igor Horta. Igor. Horta, né? Igor, essa passagem que você mencionou, ela está aqui no Evangelho de João. Eu vou ler para você. No capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 28 em diante. Que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que estaria fazendo vinagre na região do Calvário? Nós entendemos vinagre, aquele vinagre mesmo que usa em casa, na cozinha, às vezes para poder até limpar coisas. Algumas pessoas gostam de vinagre na salada e tudo mais. Mas o vinagre aqui é um vinho altamente alcoólico que já perdeu até o gosto dele. É um vinho intoxicante. Não é nem um vinho assim que os apreciadores de bebida alcoólica tomariam. É um vinho estragado. Então ele não prestava mais para beber, para aqueles que gostavam de vinho. Mas ele era eficaz como morfina e como material esterilizante. Aí acontece o seguinte, quando eu pedi o Lênin para... Conseguiu achar alguma imagem? Só letra pra mim de novo que eu não consegui achar. Eu te passo, Lênin. Tá. Se achar bem, se não achar não tem problema não. Quando eu pedi o Lênin para mostrar para vocês como é que era um banheiro romano, o Roman Bath, havia nos banheiros romanos o uso do vinagre para esterilizar o papel higiênico que eles usavam na época. Estou colocando entre aspas, porque não era um papel de verdade. Você vai ver o que era. A primeira coisa que nos chama atenção no banheiro romano é que as pessoas não tinham a privacidade, cada um tinha o seu lugar de assento ali. Era geralmente uma única banco, assim, com os buracos, servindo de vasos, e cada um sentava um do lado do outro. Não tinha privacidade na hora do banheiro. Eram banheiros públicos, assim. E aos pés das pessoas que estavam usando o vaso sanitário ali para suas necessidades particulares, passava uma canaleta de água. E na frente, eles tinham geralmente um vaso cheio de vinagre. Não seria isso, não. Coloca banheiro romano público. Vai em português mesmo, de repente aparece. Banheiro romano público. Aí eles colocavam ali uma bacia cheia de vinagre. E eles pegavam um caniço de isopo, porque o isopo é mais cheiroso dentro do banheiro, melhorava o odor, né? Igual a pessoa colocar cheirinho, um caniço de isopo. E eles fixavam nesse caniço de isopo uma esponja do mar. Aí eles pegavam a esponja do mar, tá aqui sentado. Aí exatamente, essa imagem aí, ó. Olha que coisa maravilhosa, Dani. Lembra que eu falei, você não tinha privacidade, você Imagina sentava... isso no estádio, hein? No estádio, você não tinha privacidade. Era um do lado do outro, tá vendo? E nesses dois que tá aí no meio deles, um estava com água, o outro cheio de vinagre. Aí o sujeito, depois que terminava de fazer suas necessidades fisiológicas, ele pegava aquela vareta com a esponja, que tá ali do lado dele, passava na canaleta da água ali para limpar e se limpava. Era o papel higiênico, ele se limpava. Depois que ele se limpava, ele passava de novo na água e mergulhava no vaso de vinagre para desinfetar a esponja, a fim de que outro usuário do banheiro pudesse vir e usar aquilo ali. Meu Deus. Tá certo? Aquele chazinho lá no meio, imagina. Nossa. Exatamente. Agora imagina. Eu fui em Éfeso. Em Éfeso tem um desse. Eu até mandei pra você. Em Éfeso tem. Éfeso tem. Você vê perfeitamente como funciona. A canaleta, né? Então, 3 elementos. E o negocinho rodando, a aguinha passando por baixo. A canaleta é o vinagre. Aliás, o vinagre. A vareta de isopo
e a esponja do mar. Agora você imagina, Lene, você com a hemorroidinha lá atrás, passando um vinagrezinho. Esse é o de Éfeso. É, olha lá. Agora, alguém pode perguntar, o que isso tem a ver com a pergunta que o rapaz fez? Eu vou falar o que tem a ver. Olha o que a Bíblia falou que eles levaram à boca de Jesus. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Igual usavam em banheiro. Embeberam de vinagre uma esponja. Desculpa, pastor. O pessoal escreveu aqui vinagre de toba. Desculpa, por favor. Na frente do pastor, mas é engraçado, né? Não, mas era isso mesmo. Era isso mesmo. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, os 3 elementos de banheiro. Os soldados romanos não tinha banheiro assim desse jeito em todo lugar. Às vezes o banheiro era atrás de uma moita, alguma coisa assim. Então os soldados romanos já levavam entre os seus apetrechos militares ali um vaso cheio de vinagre, tá certo? Um vaso cheio de vinagre e uma esponja ali dentro com uma varetinha de... Pra chuchar e exatamente, olha, eu vou ao banheiro ali, atrás da moita mesmo, ele fazia, se limpava e tava tudo resolvido. Agora, a questão é a seguinte, eu pensava até um tempo atrás que foi mais um gesto de humilhação de Jesus. Eu entendi assim. Ou seja, Jesus teve sede, pediu água e levaram papel higiênico com vinagre para Jesus, para traduzir na linguagem de hoje. Mas, considerando um pouco mais o contexto, a minha interpretação mudou um pouquinho. No Evangelho de Mateus, fala que um dos soldados que estava ao pé da cruz, ao ver Jesus morrendo, falou, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era um homem justo. Então nós temos um caso que pelo menos 1 ou 2 soldados ali estavam apiedados de Jesus. Sim. Ele sentiu pena de Jesus. E ao ver Jesus angustiado, pedindo água, ele queria dar água a Jesus. Mas como é que um soldado poderia dar água a Jesus? Os superiores não iam deixar. Claro que não. Você não podia ter nenhum gesto de misericórdia. Mas como sendo um soldado acostumado à guerra, aos limites de uma guerra, de uma situação de extrema impotência humana, ele viu o vaso de vinagre, falou assim, já sei, eu vou colocar vinagre na boca de Jesus, para os demais vai parecer apenas uma humilhação, como de fato sou ou ser, mas eu vou dar uma morfina para ele aguentar a dor. Porque o vinagre era usado também como morfina na guerra. No desespero, na guerra ali, o pessoal faz de tudo. E aí o doutor pode explicar até mais o poder da morfina para ajudar a dor, e o vinagre altamente alcoolizado. Eu estou usando morfina, não é que era morfina, o efeito, né? É o que tinha na época. Então, por isso que eu acredito que aquele soldado, tomado de piedade, deu um jeito de colocar vinagre na boca de Jesus para trazer um torpor mental a Jesus e ele aguentar mais o sofrimento, sem ser impedido pelos colegas. Então foi sim um ato de humilhação, mas por alguém que talvez estava tentando ajudar Jesus. Só que é interessante a Bíblia dizer que quando Jesus tomou o vinagre, no outro evangelho diz que Jesus experimentou. Quando chegou aos lábios, que ele sentiu que era vinagre, ele não bebeu. Ele não bebeu. Ele não aceitou beber, por quê? Jesus tinha que estar lúcido até o fim. Aí é um outro desdobramento de tudo que foi descrito pelo Dr. Ricardo aqui. Porque quando você está nessa pressão, nessa angústia maior, qual que é o grande desespero? A fuga da realidade. Por isso que a maioria das pessoas usam drogas no período de maior estresse. O cara tá com muita depressão, ele vai e usa uma droga pesada para poder esquecer. Ou ele enche uns 2, 3 copos de conhaque, de vodka e começa a beber e tem um coma alcoólico, porque a dor é tão grande que ele quer apagar. Mas Jesus sabia que se ele estivesse com qualquer torpor mental, o diabo poderia tomar conta da mente dele. Então ele foi ainda... raçudo, posso dizer assim, de enfrentar a dor lúcido até o fim. Resumindo a resposta, sim, foi uma grande humilhação, foi algo usado em banheiro, mas provavelmente, pelo que eu entendo, talvez o soldado foi tomado de piedade ao fazer aquilo e tentou fazer de uma maneira disfarçada, e em terceiro lugar, Jesus experimentando o vinagre, vendo que era vinagre, não aceitou, porque ele preferiu a dor até o fim a ficar anestesiado
em relação ao que estava acontecendo. Quer comentar alguma coisa sobre o vinagre? Eu ia só comentar que, à medida que o indivíduo vai sofrendo um processo de asfixia, vai faltando oxigênio, vai aumentando a concentração do dióxido de carbono. E isso vai levando. Isso vai levando ao torpor. Vai progressivamente se perdendo a consciência antes do coração parar, vamos dizer assim. Então, aqui o vinagre, como o Rodrigo comentou, talvez ele pudesse também trazer um pouco desse efeito de amenizar ali o sofrimento, segundo a narrativa e segundo o que a gente estuda e encontra em muito dessas publicações. Isso poderia também ter algum efeito semelhante. Mas o interessante, por isso que eu acredito que a causa principal, a asfixia, levou a uma situação, mas a causa principal para fazer um coração parar de bater, talvez tenha tido alguma coisa também mais abrupta, mecânica envolvida. Porque senão seria um processo mais lento, mais lentificado. Asfixia é o processo reconhecido por todos que acontecia com o indivíduo nessa situação, mas poderia demorar dias, não é, Rodrigo? Hoje, isso é descrito pelos historiadores. Uma pressão emocional tão grande poderia causar um ataque cardíaco em Jesus? Ela pode levar a uma situação dessa, sim. Existe até uma patologia descrita, é chamada síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo. Ela foi descrita primeiramente no Japão em 1990. Tako significa polvo, Tsubo significa vaso. Era uma armadilha para polvo. Por quê esse nome? Pelo aspecto que o coração fica quando o indivíduo tem. O que acontece? É como se fosse um infarto, são sinais de um infarto, os sintomas de um infarto, as alterações de exames semelhantes ao infarto. E quando se investigava, se fazia o estudo das artérias coronárias, que são as que irrigam o músculo cardíaco, não se identificava nenhuma obstrução, que é um mecanismo mais frequente, uma placa de gordura que vai crescendo, enfim, um momento se rompe, cresce tanto que oclui um vaso, isso causa um infarto, né? E o objetivo é tentar recanalizar isso o quanto antes. Mas nessa síndrome, uma parte do coração fica praticamente parada, fica disfuncional. Não o coração todo, mas essa parte do coração. Os mecanismos não são totalmente compreendidos. A maioria, 80% são mulheres acima de 50 anos, mas é também muito relacionada a questões emocionais. A grande estresse emocional, grande angústia, uma situação que leva a uma grande descarga de adrenalina, e parece que isso tem um efeito na microcirculação do coração, responsável por efetivamente levar o oxigênio para o músculo. É muito raro, a maior parte desses casos, o coração volta a bater normalmente, recupera a sua função em até 30 dias, mas tem sim relatos que isso pode ser o suficiente para causar uma morte iminente, uma morte súbita. Ou mesmo, e outra forma também, numa situação dessa, pensando em indivíduo jovem, enfim, com boa saúde, não é o mais comum, mas você pode ter também um infarto sendo causado por uma situação de grande estresse emocional e uma coisa mecânica, então, no coração, levando na sequência ou conjuntamente com a asfixia e com os outros fenômenos que estavam acontecendo.